721. Nos casos de naufrágio ou varação, presa ou arresto de inimigo, o segurado é obrigado a empregar toda a diligência possível para salvar ou reclamar os objetos seguros, sem que para tais atos se faça necessária a procuração do segurador, do qual pode o segurado exigir o adiantamento do dinheiro preciso para a reclamação intentada, ou que se possa intentar sem que o mau sucesso desta prejudique ou embolso do segurado pelas despesas ocorridas. Artigo 722. Quando o segurado não pode fazer por si as devidas reclamações por deverem ter lugar fora do império ou do seu domicílio, deve nomear para este fim competente mandatário, avisando desta nomeação ao segurador. Feita a nomeação e o aviso, cessa toda a sua responsabilidade, nem responde pelos atos do seu mandatário, ficando unicamente obrigado a fazer cessão ao segurador das ações que competirem, sempre que este o exigir. Artigo 723. O segurado, no caso de presa ou arresto de inimigo, só está obrigado a seguir os termos da reclamação até a promulgação da sentença da primeira instância. Artigo 724. Nos casos dos 3 artigos precedentes, o segurado é obrigado a obrar de acordo com os seguradores. Não havendo tempo para os consultar, obrará como melhor entender, correndo as despesas por conta dos mesmos seguradores, em caso de abandono admitido pelos seguradores ou destes tomarem sobre si as diligências dos salvados ou das reclamações. Cessam todas as sobreditas obrigações do capitão e do segurado. Artigo 725. O julgamento de um tribunal estrangeiro, ainda que baseado pareça em fundamentos manifestadamente injustos, ou fatos notoriamente falsos ou desfigurados, não desonera o segurador, mostrando o segurado que empregou os meios ou seu alcance e produziu as provas que lhe era possível prestar para prevenir a injustiça do julgamento. Artigo 726. Os objetos segurados que forem restituídos gratuitamente pelos apressadores voltam ao domínio dos seus donos, ainda que a restituição tenha sido feita a favor do capitão ou de qualquer outra pessoa. Artigo 727. Todo o ajuste que se fizer com os apressadores no alto mar para resgatar a coisa segura é nulo, salvo havendo para isso autorização por escrito na apólice. Artigo 728. Pagando o segurador um dano acontecido à coisa segura, ficará subrogado em todos os direitos e ações que ao segurado competirem sobre terceiro, e o segurado não pode praticar ato algum em prejuízo do direito adquirido dos seguradores. Artigo 729. O prêmio do seguro é devido por inteiro, sempre que o segurado receber a indenização do sinistro. Artigo 730. O segurador é obrigado a pagar ao segurado as indenizações a que tiver direito, dentro de 15 dias da apresentação da conta, instruída com os documentos respectivos, salvo se o prazo do pagamento tiver sido estipulado na apólice. Título 9 do Naufrágio e Salvados. Artigo 731 a 739, revogados pela Lei 7.542. Título 10 das Arreibadas Forçadas. Artigo 740. Quando um navio entra por necessidade em algum porto ou lugar distinto dos determinados na viagem a que se propusera, diz-se que faz arribada forçada. Artigo 741. São causas justas para a arribada forçada. 1. Falta de víveres ou aguada. 2. Qualquer acidente acontecido à equipagem, cargo ou navio, que impossibilite este de continuar a navegar. 3. Temor fundado de inimigo ou pirata. Artigo 742.
Todavia, não será justificada a ribada. 1. Se a falta de víveres ou de aguada proceder de não haver-se feito a provisão necessária, segundo o costume e uso da navegação, ou de haver-se perdido ou estragado por má arrumação ou descuido, ou porque o capitão vendesse alguma parte dos mesmos víveres ou aguada. 2. Nascendo a inavegabilidade do navio, de mau conserto, de falta de apercebimento ou esquipação, ou de má arrumação da carga. 3. Se o temor de inimigo ou pirata não for fundado em fatos positivos que não deixam dúvida. Artigo 743. Dentro das primeiras 24 horas úteis da entrada no porto de arribada, deve o capitão apresentar-se à autoridade competente para lhe tomar o protesto da arribada, que justificará perante a mesma autoridade. Artigo 744. As despesas ocasionadas pela arribada forçada correm por conta do fretador ou do afretador, ou de ambos, segundo for a causa que as motivou, com direito regressivo contra quem pertencer. Artigo 745. Sendo a arribada justificada, nem o dono do navio nem o capitão respondem pelos prejuízos que puderem resultar à carga. Se, porém, não for justificada, um e outro serão responsáveis solidariamente até a concorrência do valor do navio e frete. Artigo 746. Só pode autorizar-se descarga no porto de arribada, sendo indispensavelmente necessária para conserto no navio, ou reparo de avaria da carga. O capitão, neste caso, é responsável pela boa guarda e conservação dos efeitos descarregados, salvo unicamente os casos de força maior ou de tal natureza que não possam ser prevenidos. A descarga será reputada legal em juízo quando tiver sido autorizada pelo juiz de direito do comércio. Nos países estrangeiros, compete aos cônsules do Império dar a autorização necessária e onde os não houver, será requerida a autoridade local competente. Artigo 747. A carga avariada será reparada ou vendida como parecer mais conveniente, mas em todo o caso deve preceder autorização competente. Artigo 748. O capitão não pode, debaixo de pretexto algum, diferir a partida do porto, da arribada, desde que cessa o motivo dela, pena de responder por perdas e danos resultando da dilação voluntária.